Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre afetividade e diversidade. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Antes de a gente começar, para a gente não esquecer lá no final, eu gostaria muito de agradecer a produção desse programa. Talvez tenha sido, não é, Alexandre, o primeiro programa que temos uma produção de verdade, não é? Quase um trabalho jornalístico. Um trabalho jornalístico, levantamento de fontes e tudo mais. De verdade. É verdade, é o primeiro que a gente tem. E então eu queria agradecer muito a Caroline Dupin, que é aí quase uma assistente gratuita de uma conversa, hein? É quase a mão invisível. Sim, sempre ajuda, já apresentou o programa, já fez um monte de coisas. Então agradecer muito a Caroline Dupin, que fez uma produção muito marota de casting. E também agradecer o Juan Henrique, que é um salesiano de Dom Bosco e que nos ajudou também na produção do casting. Tinha mais gente para agradecer, mas esses dois ajudaram muito na produção e foram fundamentais na produção desse programa. E desde já agradecer a todos os que participarão, Sim. que vocês ouvirão as vozes. Isso, e agradecer muito mesmo quem teve a coragem, a disponibilidade de dar os seus depoimentos. Nós sabemos o quanto esse tema é complicado, o quanto esse tema é difícil para quem for se expor, mas a gente agradece muito a coragem de quem conseguiu. A gente bateu em muitas portas, muitas mesmo, e a gente entende, se você foi um dos interpelados, uma das interpeladas, e não está aqui, a gente entende, fique tranquilo, a gente entende o quanto é espinhoso tocar nesse tema, porque a gente vai falar de afetividade, de homossexualidade e de vida de fé, e como essas coisas se entrelaçam. É isso, né, Alexandre? Acho que a gente, se você está ouvindo isso a primeira vez, não repare, no meio do caos sempre sai alguma coisa. E para nós também é algo que nós achamos importante falar. Já tô entrando um pouco no tema aí, mas a gente vai pro jogo daqui a pouco. Mas, ao mesmo tempo, né, Pedro? Talvez o ideal fosse nós fazermos como o número 6, que chamamos a Aline, para uma conversa a 3 aqui. Sim. Mas, porque, de fato, é um tema importante, gostaríamos de falar, mas não temos o conhecimento de causa tanto assim. Sim. Mas, ao mesmo tempo, trouxemos vozes para não só abrilhantar, mas para que de fato, como é sempre aqui o nosso desejo, falar com a verdade do coração, né, Pedro? A gente não impõe verdades aqui, mas buscamos a verdade sobre tudo aquilo que nós acreditamos. Então, desde já, vamos nessa vereda. Eu acho que isso é importante dizer. A gente nunca foi da nossa pauta a imposição de verdades. E nesses temas em específico, o nosso trabalho sempre foi dar voz. Talvez vocês se lembrem, se você está ouvindo a primeira vez, a gente está fazendo muito disclaimer, mas é porque a gente sabe que vai vir muito ouvinte pela primeira vez por causa desse programa. Então seja bem-vindo. Sim. Mas a gente já deu voz a estrangeiros numa época em que o atual presidente do Brasil falava muito mal de estrangeiros, de que eram a escória do mundo. Nós demos voz a professores na época em que se falava muito do escola sem partido. Nós demos vozes às mulheres, aliás, elas tomaram conta do programa algumas vezes quando era para se falar do universo feminino, e hoje sim nós queremos dar vozes àqueles que pertencem, e perdoem as nossas ignorâncias no termo, às comunidades LGBT. Eu vou dizer assim, para saída antes do jogo, vocês sabem, a gente tem um jogo, na minha comunidade paroquial há um número interessante de casais homossexuais que frequentam a Santa Missa. E por isso, conversando com o Alexandre, a gente viu que era urgente trazer esse tema aqui a ser tratado lá na frente, agora nesse número 84. Só um último disclaimer, Pedro. É importante dizer também que nós não falamos em nome da igreja. Sem dúvidas. Somos igreja, eu fui padre, o Pedro é padre, Sim. Envolvido diretamente na pastoral, mas aqui a gente não fala em nome da igreja, vai tentar de alguma maneira trazer alguma coisa relacionada, né? Dentro aí daquilo que é a doutrina católica, mas porque faz parte da nossa identidade. Mas não estamos aqui nem para passar pano e nem para defender posição. Sim, e outra, vai falar aqui o nosso coração cristão, que nos moveu a ser quem somos. Eu acho que isso também é importante, né, Alexandre?
Justo. Foi o nosso coração cristão que nos convidou, nos impeliu, nos fez querer fazer esse programa e a gente vai fazer sim com muito gosto. Bom, se você está ouvindo pela primeira vez, não tem toda essa falação e geralmente antes de começar a gente tem um jogo. E o nosso jogo mais clássico, em que a gente volta e meia joga desde o primeiro podcast, é o Milagre e o Santo. Então hoje a gente vai jogar o Milagre e o Santo. Show de bola. No que consiste o Milagre e o Santo? Eu vou falar uma frase para o Alexandre e ele, além de tentar adivinhar quem foi o autor dessa frase, ele também vai tentar dizer ou fazer um comentário ou contextualizar essa frase. E é isso então, não tem muito segredo. É adivinhar o santo através do milagre ou da fala que ele estava dizendo. Vamos lá, Alexandre? Vamos lá. Tá pronto? Como sempre. A primeira frase, Alexandre. Eu acredito que às vezes são as pessoas que ninguém espera nada que fazem as coisas que ninguém consegue imaginar. Quem disse isso? Dá pra repetir? Eu acredito que às vezes são as pessoas que ninguém espera nada que fazem as coisas que ninguém consegue imaginar. Walt Disney. Por que o Walt Disney? Porque o Walt Disney tem uma frase que é bem parecida com isso. Ele fala assim: eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Não foi o Walt Disney. Mais uma chance. Valendo 3 paçocas amor, que valem por 1000 paçocas genéricas. Vou trazer pro Brasil e talvez você vai tentar relacionar o jogo com o tema. Vou chutar no Ney Matogrosso. Ney Matogrosso? Bom, vamos lá. Na trave. Na trave no que diz respeito a uma linha, mas na trave. Cazuza. Não, Alexandre, não. Quem disse essa frase foi Alan Turing, que agora estampa até uma nota de dinheiro inglês. O mais alto dinheiro inglês. Pois é, Alan Turing, que era homossexual. Aliás, foi muito perseguido, não é? Era um matemático britânico, gênio, considerado o pai da computação moderna, sofreu sérias perseguições, faleceu em 1954 e diz que às vezes são as pessoas que ninguém espera nada que fazem as coisas que ninguém consegue imaginar. Eu concordo. Vem de onde a gente menos espera as surpresas mais inesperadas e bacanas da vida, eu acho, né? Com certeza, com certeza. Vamos lá, então. Para a segunda, pode ser? Pode ser. Vamos lá, a frase, vamos lá. Tente compreender o seu papel no mundo. Tem muita vida acontecendo lá fora, mais do que você sabe. Descubra que papel você pode adotar e vá fundo. Poxa vida, só textão, hein? Só textão, texto bonito, bonito. Você tá afinado aí nas frases do grupo da família do Zap, hein? Isso aqui chegou de manhã hoje. Papai mandou. Não, meu pai não manda essas coisas. Meu pai tem juízo. Seu pai é sensato. Meu pai me deixa no vácuo no WhatsApp. Eu mando mensagem e ele não responde. Eu mando áudio pra ele ver que eu mandei. Eu sei que ele ouviu e ele não responde, cara. É o jeito certo. É o jeito certo. É meu pai, né? Claro. Vamos lá. Tente compreender o seu papel no mundo. Tem muita vida acontecendo lá fora, mais do que você sabe. Descubra que papel você pode adotar e vá fundo. Essa frase poderia ser dita por um cientista também. Sem dúvidas. Eu vou chutar uma coisa nada a ver aqui. Vamos lá, primeiro chute. É o primo do Henrique Yamarino, Átila Yamarino, do Nerdologia. Não foi. Mais uma chance. Bom, mas será que é cientista, hein, Pedro? Não. Me ajuda aí, meu. Me ajuda aí! Me ajuda aí, tá ok? Não é um cientista. Mais uma e na última eu dou uma dica final. Lulu Santos. Bom, você foi naquilo que é o ramo. Mas eu vou dizer assim, esse cara com certeza está na história pelo trabalho que fez ao menos 2 vezes.
Porque o Lulu Santos tem aquela música lá, há tanta vida lá fora. Aqui dentro sempre. É a Melô deu com fome. Como uma onda no mar. Não, vai, Alexandre. Vai, você tá desviando o assunto. É um cara que foi muito bom, pelo menos em 2 vezes na carreira dele. Olha, Mas ele foi bom de ser muito bom de verdade. o Lula Ah, Alexandre. foi bom 2 vezes, foi eleito e foi reeleito. Agora a gente perdeu os ouvintes novos. Oh, meu Deus do céu. Não, Ian McKellen, ou Sir Ian McKellen. O ator inglês, hoje eu tô todo britânico. Tá todo. Abraço Davi e Karina. Porque é o ator britânico que interpretou ninguém mais, ninguém menos que Gandalf, o Mago Cinza e depois vira branco em O Senhor dos Anéis, e o Hobbit, e também foi o cara que interpretou pela primeira vez no cinema o Magneto. O cara é bom. Verdade. Sim, sim. Ian, se tivesse nascido no Brasil, Era Ian. era o Ian. Ian Marcus Kelly seria. Atorzão desses, bicho. E é homossexual, né? E luta aí. muito sobre a questão da causa dos homossexuais. É isso, né, Alexandre? É um senhorzinho homossexual. Sim, e muito bom de fato. Vamos pro tema? Vamos lá. Meu nome é Eduardo, tenho 34 anos. Há uns 14, acho que finalmente eu consegui me aceitar gay, né? Foi um processo bastante difícil, desde a adolescência eu já tinha aí, alguns indícios de que eu seria gay, e a dificuldade de aceitação foi justamente por ter participado, por ter crescido numa família católica, ter participado de toda uma infância ali em todos os movimentos da igreja, de participar com a família, com outros amigos, e minha vida era muito ligada à igreja e a todo esse processo, né? Minha aceitação, de fato, ela só se deu quando eu virei as costas para a igreja e, consequentemente, Deus. Isso, de fato, aconteceu por justamente associar Deus nas pessoas que eu via na igreja. Então, por um lado, sempre pensei que se eu me assumisse, eu seria apontado pelas pessoas que estão ali na igreja, muitas delas sem ter a moral para fazer isso, mas eu enxergava nessas pessoas uma imagem de Deus, que Deus também apontaria o dedo para mim e falasse, nossa, virasse as costas para mim. Então, minha aceitação foi comigo mesmo, e de fato ter virado as costas para Deus e para a igreja nesse momento foi aonde eu consegui, de fato, olhar para outras pessoas, olhar ao mundo ao meu redor, conviver com outras pessoas que também eram gays e passaram pela mesma situação, uma situação de aceitação que também foi difícil, e isso me fez ter muita empatia por essas pessoas e, de fato, saber, não, é normal, é uma coisa natural e preciso me aceitar como sou. Oi, meu nome é Tainá, eu tenho 22 anos, sou de Barueri, São Paulo, e atualmente eu estudo e faço pesquisa para a faculdade que eu estudo no Instituto Federal de São Paulo, e faço freelancer para agências de viagens que eu trabalhava antes. Olá, me chamo Paula, tenho 24 anos, estou em um relacionamento sério há 5 anos. Desde os meus 15 anos de idade, comecei a me relacionar com mulheres, e desde então vi que eu sou feliz com outra mulher do meu lado. E a primeira pessoa que eu fui pedir um conselho, uma orientação, porque muito nova na minha cabeça eu ainda tinha que isso era algo errado, até porque a sociedade muitas vezes demonstrava isso, que era algo errado, e por ter essa vivência dentro da igreja, se mostrava então que era um pecado. E como eu servia ao altar, eu pensava, se é errado, eu tenho que rever. E a primeira pessoa que eu fui atrás, então, para conversar, para tirar as dúvidas, para pedir um conselho, no caso foi o padre da minha paróquia, que simplesmente sentou
e disse: se você é feliz, se você não está fazendo mal, isso não é um pecado. Deus nos fez para ser feliz, então não tem o porquê você se afastar ou sair da igreja. E aí ele falou então para, questões para mim se abrir mais, questão de aceitação, e aí conversar com uma psicóloga e seguir então esse conselho dele. Mas quando ele me falou isso, eu fiquei mais aliviada, tirei que isso era algo errado e que eu deveria me afastar da igreja. Olá, eu sou o Zé Nildo, tenho 37 anos, sou nordestino, paraibano, sou formado em Direito, sou advogado, trabalho na assessoria parlamentar de um mandato da Mônica, da bancada ativista. Também sou professor, dou aula de Direito em ensino técnico do Centro Paula Souza, em ETEC. E também sou católico, assessor da Pastoral da Juventude, assessor jurídico da Pastoral do Menor. Quando o amor vos chamar, segui-o, embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando ele vos envolver com suas asas, cedei-lhe, embora a espada oculta na sua plumagem possa feri-los. E quando ele vos falar, acreditai nele, embora a sua voz possa despedaçar vossos sonhos como o vento devasta o jardim. Pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma que contribui para o vosso crescimento, trabalha para a vossa poda. E da mesma forma que alcança a vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros que se embalam ao sol, assim também desce até vossas raízes e as sacode no seu apego à terra. Como feixes de trigo, ele vos aperta junto ao seu coração. Ele vos debulha para expor a vossa nudez. Ele vos peneira para libertar-vos das palhas. Ele vos moe até a extrema brancura. Ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. Então ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino. Todas essas coisas o amor operará em vós para que conheçais os segredos de vossos corações e com esse conhecimento vos convertais no pão místico do banquete divino. Todavia, se no vosso temor procurardes somente a paz do amor e o gozo do amor, então seria melhor para vós que cobrisseis vossa nudez e abandonasseis a ira do amor, para entrar num mundo sem estações, onde rireis, mas não todos os vossos risos, e chorareis, mas não todas as vossas lágrimas. O amor nada dá, senão de si próprio, nada recebe, senão de si próprio. O amor não possui, nem se deixa possuir, pois o amor basta-se a si mesmo. Quando um de vós ama, que não diga, Deus está no meu coração, mas que diga antes, eu estou no coração de Deus. Não imagineis que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, se vos achar dignos, determinará ele próprio o vosso curso. O amor não tem outro desejo senão o de atingir a sua plenitude. Se contudo amardes e precisardes ter desejos, sejam estes os vossos desejos. De vos diluirdes no amor e serdes como um riacho que canta sua melodia para a noite. De conhecerdes a dor de sentir ternura demasiada. De ficardes feridos por vossa própria compreensão do amor. E de sangrardes de boa vontade e com alegria. De acordardes na aurora com o coração alado e agradecerdes por um novo dia de amor.
de descansardes ao meio-dia e meditardes sobre o êxtase do amor, de voltardes para casa à noite com gratidão e de adormecerdes com uma prece no coração para o bem-amado e nos lábios uma canção de bem-aventurança. Bom, Alexandre, nós ouvimos aí um trecho da Letícia Sabatella falando sobre o amor do Khalil Gibran, não é isso? Isso, um poema do Oriente Médio. O amor, ele é mesmo algo que nos move a sermos diferentes. E muitas vezes, e talvez esse deva ser o nosso ponto de partida, não é, Alexandre? É essa questão afetiva e do amor que vai nos fazer compreender, e é por aí que a gente quer fazer você compreender essas pessoas, imagens e semelhanças de Deus que vivem a sua homossexualidade, mas que têm fé e que têm algum tipo de vida de fé, às vezes muito mais ativa e mais bonita do que conhecemos. Mas não sem antes, Alexandre, a gente podia falar um pouco da colheita dos nossos depoimentos, não é isso? Sim. Você colheu um, não é? A ideia, né, Pedro, desde o começo, quando nós pensamos em tratar desse tema, é pensar uma vertente que de fato fizesse sentido para nós, que não fosse militante, porque, afinal de contas, não nos cabe, né? Cabe muito mais a acolhida, o ouvir. Também não deveria ser um programa técnico também, porque a gente não tem esse gabarito. Sim. Então nós pensamos, qual que é a via que nós podemos ir? A via do afeto, a via do amor. Sim. Então abrimos aqui com o poema do místico islâmico para poder perceber, né, cada um de nós, de que quando se fala de afetividade, a coisa transborda, não tem essas fronteiras que às vezes gostaríamos até que tivesse. E aí nós somos, lógico, pro lado afetivo, ir atrás das pessoas que nós gostamos e que poderia, de alguma maneira, nos trazer esse ponto de vista. E aí eu fui atrás de um amigão que, além de ser uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa que é catolicíssima, né? Conheci no seio da Igreja Católica, lá na paróquia São Mateus, e que trabalha na área da política também, toda essa questão dos LGBTs, né, de aceitação das políticas públicas também afirmativas, seja de inclusão, seja de luta contra a homofobia. Que é o José Nildo. Exatamente. Eu consegui um irmão de uma religiosa, né, que tem uma história bem interessante. Essa religiosa é alguém que eu tenho muito carinho. Eu não vou citar o nome dela, não sei, porque eu não cheguei a perguntar a ela, sabe? Uhum. Mas é alguém que eu tenho um carinho, uma admiração. Hoje mesmo de manhã eu conversava com ela sobre isso, e eu agradeço muito pela ajuda que ela deu de conseguir conversar com o irmão, apresentar o podcast e ele entender e dar aí também essa contribuição, que é o Eduardo. Então, assim, porque eu não conversei com ela, eu não vou dizer, mas ela é alguém, como eu disse, muito especial, uma vocação muito bonita e que viveu essa realidade de maneira muito premente dentro da família dela. O outro áudio foi conseguido pela Caroline Dupin, não é? Que produziu e foi atrás da Tainá, que ajudou bastante a gente, porque é uma visão mais jovem, né? É alguém com uma outra perspectiva. E por fim o Juan, que nos ajudou com o áudio da Paula. Ele conhece ela, é alguém que tem um trabalho pastoral, você vai conhecer aí a história dela mais adiante. Então a gente queria agradecer muito a vocês que toparam dar a sua voz, e para nós é um motivo de orgulho muito grande dar voz a vocês. Se há um orgulho que a gente tem, é dar voz para quem não costuma ter. Porque as pessoas costumam julgar muito sem ouvir, não é, Alexandre? Sim, e porque é um pouco da nossa vocação aqui, uma conversa, e não é só uma conversa aqui entre eu e o Pedro, mas é também com pessoas que talvez nós não conversaríamos. Sim. E é isso que faz o diálogo ser tão rico. Isso é também um momento de crescimento para nós, né? Esperamos que seja para você que ouve e para você que fala, um pouco
o fim, o resultado de tudo isso, como toda conversa, é progredir no assunto. E tentar olhar à frente. E tentar te ajudar aí, e você que ouve, a continuar puxando o assunto com outras pessoas, talvez com mais elementos do que antes de ouvir aqui esse programinha. Bom, Alexandre, você havia falado que nós escolhemos aí a via do amor, não é? A via da afetividade. Porque aqui ninguém é psicanalista, mas fato é, todos nós somos seres de afetividade. O Alexandre é pai, o Alexandre é esposo, tem a sua vida afetiva, eu sou padre, eu também tenho a minha afetividade, ou seja, nós somos pessoas que amam, nós amamos, não é? E todo ser humano normal ama. Aliás, Jesus diz isso, não é? Olha, amai os vossos inimigos, porque até gente ruim costuma amar os outros, não é? Justamente, exatamente. Jesus dá uma regra de amor partindo do pressuposto que amar é tão natural que se ele desse um mandamento do amor, amem, seria um mandamento vazio. Muito genérico, né? Genérico. Bom, fazer um parêntese aqui, a gente tá usando a questão do amor aos inimigos como exemplo. Já não vão aí, né? Quem gosta de criticar a gente ou usar o que a gente fala pra dizer, olha aí. Não, o que a gente tá falando é que esse sentimento do amor, o sentimento do amar, é algo inerente a todo ser humano. Todos nós amamos. E mais do que isso, é natural que queiramos direcionar esse amor para alguém. Como o Alexandre disse, a gente não vai direcionar para psicanálise nem nada, mas o que a gente queria que você percebesse é que são pessoas que amam, não é, Alexandre? Sim, e que nós também, como seres humanos, antes de olharmos para a forma que o outro ama, deveríamos primeiro dar graças a Deus. Puxa vida, a pessoa ama. Sim. Está aberta ao amor. Porque uma pessoa que se fecha, e essa também é uma possibilidade, né, Pedro? Sim. Mas das possibilidades, esta é a pior. Sim, o se fechar ao amor. De alguma maneira você está vivendo a sua vida e chegou a essa conclusão. E também aqui não cabe nem um julgamento, mas talvez um toque, né? De dizer, olha, você tá prendendo uma represa aí que olha, vide aí a mineradora, uma hora estoura. Vai estourar. E olha, você que tá guardando amor, como diz aí a música do... Como é o nome? Nando Reis, né? Pra você e guardei o amor, não é? Rapaz, não faça isso não, né? Não seja como o menino do... Como é o nome lá do programa? Bagulhos Sinistros, né? Que não fala pra menina verdade. Que ama ela. Diga logo, abre esse coração. Amar é bom, não é? Não é à toa que esse é o tema central daquilo que é a pregação toda de Jesus Cristo. Ele volta e meia volta nessa questão do amor, e quem ama geralmente é muito mais feliz. É o que a gente consegue perceber também na vida dessa turma que conversa conosco hoje. Alexandre, eu queria destacar uma questão. É que por mais que hoje seja algo mais calmo, é algo mais livre de se assumir, ainda assim a gente percebe o quanto é um ato de coragem assumir a questão da sua afetividade, da sua sexualidade e da sua homossexualidade. A gente sabe que há muita gente que vive também essa situação e que se prende justamente e acaba vivendo uma vida extremamente infeliz, amargurada e às vezes fechada ao amor, justamente porque talvez tenha todas essas dificuldades, não é, Alexandre? E eu acho que uma coisa importante de dizer também, que a palavra afeto tem relação com o você ser tocado, você de alguma forma ser forçado naquilo que você é. Então, digamos assim, tem gente que usa lá aquele ditado que tá batido pra caramba, né? O que vem de baixo não me afeta ou não me atinge. Vamos falar a verdade, a condição humana ela não nos dá essa possibilidade. E o que acontece? Às vezes você até quer se blindar. Às vezes você até gostaria de dizer assim, eu não quero me apaixonar, não quero viver esse amor. Só que o amor, ele te afeta.
né? E às vezes você não consegue ter essa invulnerabilidade toda. Então você tem duas opções. Ou você luta contra essa sua natureza própria, né? Que é o deixar-se tocar, e sofre, ou você deixa a torrente fluir e tira aquilo que dá para tirar do melhor possível. E essas pessoas que estamos ouvindo, elas tiveram a coragem de amar, né? Tiveram a coragem de dar esse passo, de deixar a torrente do afeto, do amor, do querer bem acontecer na sua vida. Então, desde já, louvado seja Deus por isso. E por todos os que amam, independente de como amam. Ainda mais num tempo de tanto ódio em que a gente vive. E que o ódio move muito mais corações do que o amor. A gente vai ouvir um pouco mais dos depoimentos dos nossos amigos e amigas e a gente volta depois desses patrocinadores. Love Stories. Com vocês. Eu conheci meu Love faz uns 5 anos, vai quase fazer 5 anos, nas redes sociais, num grupo do WhatsApp, para ser preciso. E a gente se encontrou, ficamos um tempo, depois sumiu, desapareceu da minha vida, e foi surgir, vai fazer 2 anos que surge. A gente se encontra num grupo, no aplicativo, né, de relacionamentos. A gente se reencontra, combina de sair para conversar, tomar um café, ver por que sumimos nesse período. Conversa vem, conversa vai, vamos ficando juntos. E hoje já faz 1 ano já que nós estamos juntos, vamos dizer assim. Curtindo, gosto muito. Enfim, é uma pessoa que me completa, que eu sinto muito amor. Sua presença me faz bem, tem muito afeto, muito carinho, e isso é muito bom. E acho que é um segundo momento da minha vida assim, que eu me apaixonei, ou que eu me deixei ser apaixonado, né? Um outro foi mais na minha adolescência, saindo da minha adolescência, começando a juventude, e esse agora. Nossa história começou na faculdade, ela é da minha sala, todas as matérias, então a gente sempre passou muito tempo juntos, desde 2017, e depois que eu terminei meu namoro, mais ou menos em outubro, a gente começou a conversar um pouquinho mais íntimo, assim, mas eu não tinha falado que eu era fim dela ainda. Depois a gente foi pra Curitiba, numa viagem da faculdade, e a gente quase ficou, mas não ficou. Depois disso, depois de 1 mês mais ou menos, a gente deu o nosso primeiro beijo, na faculdade também. E daí pra frente a gente começou a ficar. A gente ficou só ficando às vezes, ou quase sempre mesmo, durante uns 8 meses, até que a gente fez uma viagem de 20 dias, e foi isso. E agora a gente tá junto, fizemos 1 ano agora, em julho de 2019, e é isso. No começo era tudo lindo, tudo flores. Acho que até foi muito surpreendente, porque na nossa vivência, né, de relacionamento, a gente se via então uma vez na semana, era mais no final de semana, e tudo bem, sem brigas, sem nada, só que depois de passar 6 meses começa, né, brigas, discussões pelo jeito que cada uma pelos seus costumes, e como a gente teve que ir morar juntas, né, por situações familiares dela, que o pai teve que ir embora e ela estava fazendo faculdade, então a gente decidiu ir morar juntas, né? Como o pai foi trabalhar em outra região, ela estava fazendo faculdade, então moramos juntas, e a gente foi vendo que um relacionamento precisa, né, de um respeito, da confiança,
principalmente do diálogo, porque cada um tem o seu jeito de agir, tem os seus costumes, cada um foi criado de uma forma, mas durante todo esse percurso, né, teve altos e baixos, porém, em base do diálogo e do respeito, a gente juntas crescemos muito, conquistamos bastante coisa, né, estamos atrás ainda de bastante coisa, de sonhos e objetivos, mas não é um relacionamento perfeito, que eu acho que isso não existe, mas é um relacionamento que ambas são felizes, né? Sentando, colocando os pingos no i, como a gente fala, dialogando, respeitando. Tem os momentos que uma conforta a outra, tem os momentos de briga, né, que vira a cara, depois respira fundo, volta, senta, conversa, e a gente sempre tenta melhorar nas nossas ações, nas nossas atitudes, né? Claro que ela, como eu, tem coisa que não vai mudar, e a gente não tem que mudar pelo outro, a gente tem que melhorar pelo outro e por nós também, né? É um crescimento pessoal e um crescimento também pensando na relação, na melhoria para os dois lados. I try to discover a little something to make me sweeter. Oh baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason why you make me work so hard. Nós estamos hoje falando sobre afetividade e diversidade. Diversidade, Pedro, porque
nós não amamos sempre do mesmo jeito. Sim. E há diversas formas de amar. E a afetividade, porque isso é próprio do ser humano, e que isso não se restringe, inclusive, a ser humano com ser humano, né? Há também o relacionar-se, o deixar-se afetar pela natureza, amar o mundo, Sim. amar os bichinhos. Há quem se deixe afetar pelo poder? Há quem ame o poder e o dinheiro. Sim, não é à toa que Jesus diz, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, né? Pois, e há este ser supremo que nós acreditamos, que é Deus, e que também nos afeta, também nos toca. E olha, Pedro, eu diria, por mais que Deus não nos force a amá-lo, de vez em quando ele se insinua, né? É como diz lá a passagem bíblica, ele nos seduz de tal maneira que nós não podemos também resistir. E aí eu vou botar o Pedro na fogueira, Sim, né? pode botar. Pinga fogo. Porque também eu fiz essa opção na minha vida por um tempo. A gente foi tão maluco de amor por Deus, eu continuo maluco de amor por Deus, e o Pedro mais ainda, de tal modo que fez uma opção de amor radical, Sim. né? O Pedro tem uma opção sexual toda diferentona também por causa desse amor com Deus. Ah, você também tinha, hein? Eu também tinha e era feliz. Sim, sim, sim. Pois é, então, isso também é afetividade, não é? Isso também é amor, não é? É você se colocar a viver por amor. Ou seja, talvez as pessoas não entendam, não consigam compreender isso. Você sabe o que pega pra mim? Muita gente fala assim, nossa, mas é antinatural a questão do celibato. Esses dias, não é? De quem tá de fora. Lógico Sim. que os que estão de dentro falam, não, imagina, é perfeitamente natural. Mas é difícil, bicho. Você sabe disso tanto quanto eu. Não é Sim. fácil, não é? E esses dias, uma irmã que está agora no Egito, conversando com outro padre que conheço, ela dizia assim, olha, eu vou dizer uma coisa. O celibato, aqui no Egito, eu percebendo, parece faz os padres ficarem neuróticos. Porque os padres que atendem melhor lá, os coptas, são os que são casados. Os que têm Olha aí. família. Os que Tá têm uma vendo? vida afetiva mais, vamos assim dizer, resolvida. Aham. E ela fala, e os celibatários dão trabalho, são neuróticos, são difíceis, né? Imagine uma carmelita Cara, dizendo isso. é uma carmelita também que olha as coisas a partir da realidade. Sim, sim. Tem uma cabeça excelente, é uma pessoa excelente, não é? E assim, não é fácil, não é? As pessoas acham assim. E é interessante que nesse sentido enxerga-se, não, mas olha aí que bonito, não é? É uma decisão por amor. Mas há outras decisões que acontecem por amor que implicam justamente essa vida do para amar, não é? Sim. Não há dúvida nenhuma de que há, por exemplo, muitos, como a gente ouviu nesses 4 que vem falando com a gente, e a gente vai ouvir mais, homossexuais que têm uma relação belíssima com Deus. Belíssima com Deus, não é? E porque essa afetividade também os toca. Mas você sabe qual é o problema, Alexandre? Eu fico pensando que a gente às vezes se fecha muito nessa questão. Me incomoda essa questão da sexualidade sendo discutida à exaustão dentro da igreja. Sexualidade, né? Sim. Não afetividade. Não, nem a sexualidade. Porque a gente mira só nisso, você já reparou? Nem qualidade de relacionamento. Nem isso, nem isso. É a genitalidade quase. É a genitalidade. E a gente vai criando na cabeça dos jovens um pensamento de genitalidade. E sabe o que é o problema? Vira um oposto à pornografia. Porque a pornografia é pura genitalidade também. O que acaba, inclusive, até incentivando de certa maneira. Parece contraditório, mas você toca tanto no assunto. Sim, da genitalidade. Da genitalidade, da pornografia, que acaba, de alguma maneira, aguçando ali Combustível. o combustível. Ou a sua antipropaganda acaba funcionando ao contrário. Minha relação com Deus, ela tem sido num formato diferente há muito tempo. Acho que desde 2014, mais ou menos, eu não vou mais para a igreja regularmente. Então, a nossa relação é muito
mais íntima, assim, né? Muito mais em casa. Então, é questão de eu chegar e orar, conversar, e, e realmente dividir as coisas assim, sabe? De o que tem me afligido, o que eu queria que mudasse, pedir direção em algumas coisas também. Então, minha relação é muito mais íntima, assim, muito mais direta, vamos dizer assim. Eu não vou mais na igreja para falar com Deus, sabe? Eu sempre tive Deus como uma relação de amor. Então, quando eu estou amando, eu sinto mais próximo a presença de Deus. Quando eu estou com outras pessoas, quando eu estou trabalhando no meu dia a dia para ajudar pessoas, para estar mais próximo das pessoas, quando eu estou fazendo aquilo com desejo de melhorar a vida de outras pessoas, são as circunstâncias e os momentos mais fortes que eu tenho da presença de Deus. E cada rosto, cada abraço, cada sorriso, cada afeto de uma outra pessoa comigo é um pouco essa presença de Deus que eu sinto. Mas também tem momentos que eu sinto raiva, que eu sinto quero estar distante de alguém. E aí são nesses momentos que eu vejo eu vejo me preocupado assim de ai Senhor, me ajuda porque estou ficando cada vez mais distante. A comunidade do qual eu participava, a igreja que eu presenciava, que eu comungava todos os domingos, eu tinha essa presença de Deus porque era uma presença de pessoas vivas, de uma comunidade viva, de afeto, de carinho, de acolhimento, né? E aí com o tempo, por mudanças da igreja, isso foi se afastando e hoje eu frequento uma igreja que eu não sinto mais isso porque eu sou apenas uma pessoa que vai lá, que ninguém conhece, ninguém se conhece, ninguém se vê, eu vou lá assistir uma missa. Aí às vezes fica difícil encontrar Deus nesses lugares, nesses espaços. É um relacionamento que me fez crescer muito, diferente do que muitas pessoas pensam que quando a gente se relaciona com uma pessoa do mesmo sexo, que a gente pode se afastar de Deus, se afastar da igreja, e muito pelo contrário. Juntas, a gente vai à missa, juntas, a gente participa dos momentos de oração. Em nenhum momento eu falei pra gente parar de ir, ou ela falou pra mim parar de ter essa vivência. No caso, ela não tinha vivência de igreja e eu a convidei a participar. E então ela começou, a fazer a catequese, fez então a primeira Eucaristia, depois fez a preparação para o Crisma, recebeu esse sacramento. Estamos presentes nas missas, né? Semana Santa, também vamos confessar juntos e a gente não se afastamos de Deus. Pelo contrário, acho que no relacionamento o que mais nos ajuda e que mais fortaleceu foi isso, né? Essa fé dela começar a ter essa vivência, né? E cada uma motivar a outra. Claro que na nossa caminhada de fé sempre existe coisa que nos abala e a gente fica meio assim, mas ela que me ajuda a seguir e eu que ajudo ela a seguir. Quando toda essa revolta ela passa, a gente começa a ponderar, né? Foi um processo de ponderação, de aceitação e de voltar a olhar Deus com outros olhos, né? A enxergar que Ele não aponta o dedo pra gente, de que Ele aceita como nós somos e que a gente deve viver, claro, né? Com uma vida de acordo com os princípios básicos que Ele coloca pra gente. Uma vida correta, independente de quem a gente
ama ou não, né? Então, hoje minha vida, talvez ela, por incrível que pareça, eu dê muito mais valor hoje à minha vida espiritual, meu relacionamento que eu tenho com ele, do que quando eu participava ativamente da igreja, onde para mim ali era uma mera formalidade, né? Passei a enxergar aquilo como uma mera formalidade, e meu relacionamento hoje com Deus, ele é muito mais verdadeiro, né? É muito mais me mostrar como eu sou e caminhar com ele nesse dia a dia, né? Então, hoje falar de que eu acredito e que eu sigo Deus sendo homossexual, não existe nenhuma contradição, acho que muito pelo contrário, né? Acho que o papel que Deus tem hoje na minha vida e na minha opção sexual é muito importante, né? Eu consigo de fato olhar, inclusive para muitos amigos meus que são gays e ver que, putz, essa atitude não é mais correta, não é mais a mais sensata, justamente porque eu tento de fato ter essa espiritualidade, esse contato mais íntimo com Deus, né? Então, a minha relação hoje, posso dizer que ela é muito mais verdadeira. Não sei se eu diria cristã, porque cristã acho que envolve outros princípios e outras crenças que eu, no momento, não coloco na minha relação direta com Deus, né? Então, eu rezo da minha forma, converso e tenho ali um porto seguro que ele é muito mais sincero, né? Então, foi um processo complicado, muito mais pelo ambiente formal da igreja que eu cresci, do que de fato um relacionamento muito mais aberto com Deus, né? Ao longo dos anos, a maturidade me deu isso, me trouxe de que meu relacionamento com Deus pode acontecer em qualquer momento, em qualquer igreja, em qualquer lugar que eu esteja, mas que precisa ser um relacionamento muito mais verdadeiro, muito mais sincero. Mas, Alexandre, retornando a essa questão justamente da afetividade, de como essa discussão da sexualidade, da genitalidade, ela vai afunilando tanto o assunto que a gente esquece todos os outros aspectos das pessoas. Eu vou usar aqui um exemplo claro, aliás, eu vou usar 2. Eu tive e tenho o costume de atender muitos e muitas homossexuais, muitos mesmo. E uma vez me chamou a atenção de alguém que dizia assim, bom, talvez os psicanalistas aí vão ficar bravos comigo, mas padre, eu não sou só isso. Exatamente. Eu não sou só isso. Eu sou tantas outras coisas e me entristece de ser visto tão somente assim. Eu já falei isso pra uma mãe, viu? Né? Ela veio falar e tal, que um filho seu tava passando por essa situação, que tava se descobrindo e falou pra ela, né? Uhum. Que era homossexual. Eu falei, tá, mas ele deixou de ser seu filho? Ele deixou de ser o profissional que deixou de ser o estudante que por causa disso? Sim. Aí não. Sim. Eu falei, então, não limite o seu filho a isso. Sim. Eu já, por exemplo, atendi uma mãe com um filho já de uma certa idade e que um dia chegou para a mãe e para o pai e disse, olha, eu pensei, vivi muita coisa e eu sou homossexual. E ela sofreu muito, sabe, Alexandre? Porque primeiro, o primeiro pensamento dela, eu vou tentar ser o mais genérico aqui na descrição, era a genitalidade, sabe? Sim. Meu filho dorme com outro homem. Eu falei, caramba, né? Mas sabe o que é mais bonito? Antes ela fez toda uma elegia e o cara, Alexandre, é mais cristão às vezes do que eu e você. Real. Eu não duvido. Nas atitudes do dia a dia, ela descreveu coisas. E é engraçado que ela começou descrevendo tudo isso e só depois descreveu, de fato, o problema, vamos assim dizer, entre aspas, que ela veio me procurar. Na cabeça dela, naquele momento, era um problema. O problema. E assim, ela sofreu muito, né? E a minha frase com ela era assim, o amor é capaz de vencer tudo. E foi tempos e tempos de atendimento. A volta e meia ela vem bater um papo comigo e tudo, não é? É uma pessoa que chegou pra mim de outro lugar de São Paulo, assim, do jeito mais doido possível, não é? E hoje ela fala, padre, eu conheço o companheiro do meu filho nunca mais ficou doente.
Olha aí. Falou, meu filho nunca mais ficou doente. Meu filho é uma pessoa feliz. Ele vivia doente, vivia gripado, vivia isso, vivia aquilo. E eu falo pra ela, o amor vence tudo. O amor vence tudo. E mais do que isso, é alguém que vivia a questão da religiosidade e ainda vive. Esses dias ela me contou, numa conversa, ela me contou que o filho dela cobrou ela de uma atitude cristã que nem ela tinha percebido ainda. E às vezes a gente não tem percepção dessas coisas porque a gente olha pra quê? Pra genitalidade. E aí, Pedro, também eu fico pensando assim, e aqui gostaria de falar pra você que é religioso, talvez seja até evangélico ou líder de alguma pastoral na igreja católica. Meu irmão, se você acha que Deus olha para um irmão, para uma irmã homossexual, trans, só a partir desse dado da vida dela, você não entendeu nada de Deus. Sim, sim. Né? Porque Deus também não olha para você só desse ponto de vista, né? Daquilo que você faz ou deixa de fazer na cama, no escuro, quando ninguém olha, da sua vida afetiva, apesar de Deus saber tudo, Deus não te olha só por isso. E basta ver, não é, Alexandre, aqueles que são os outros casos em que Jesus, a gente já citou vários, né? Das prostitutas, dos cobradores de impostos, de uma série de outras realidades que cruzaram o caminho de Jesus e que Jesus nunca olhou exatamente para aquilo que era o motivo pelo qual os outros apontavam os dedos. Hoje, nesse tempo, como será que Jesus trataria? É uma pergunta, eu não estou fazendo nenhuma afirmação, mas como será que Jesus trataria? E eu trago, inclusive, Pedro, a sacramentalidade na própria fala dessa mãe. Sim. Né? Porque Deus é pai e mãe, e você deu o relato de uma mãe, mas poderia ser o relato de um pai também, que vem e fala todas as qualidades do filho, né? Antes de falar aquilo que a afligia. Você acha que Deus faz diferença? Pois é. Né? Pois é. Você acha que Deus faz diferente disso? Sim, sim. Né? Mas nós não é? Eu digo nós, às vezes, como comunidade cristã. E aqui, ainda um adendozinho, se eu fosse um homossexual, e eu não sou, eu sou um homem hétero, cis, branco, de 1,88 m, barba hipster, eu tenho tudo pra me destacar bem na sociedade, né? Voz grossa. Eu na corrida eu saio na frente. Mas veja, se eu fosse um homossexual, dificilmente, se eu procurasse Deus, eu procuraria numa igreja católica. Porque a imagem que se passa é que lá dentro falam mal de mim. Você entende o que eu tô te dizendo? Entendo. E a gente ouve nos depoimentos exatamente isso. É de todos os que a gente escuta, a comunidade cristã, que deveria ser a mais acolhedora, ela é a menos acolhedora às vezes, só tem um caso, a gente vai perceber aí mais pra frente, é a menos acolhedora daqueles que querem procurar um caminho com Deus. Isso dá uma dor no coração. E isso é punk. Sim. Isso dói. Sim. E isso eu acho que faz Deus ficar triste, viu? Deus vai cobrar muito da gente isso, viu, Alexandre? Porque eu fico imaginando assim, hoje, por exemplo, né, se eu tivesse ali um tete-a-tete com Deus, né? E é claro... Mas você tem. Sim, Rapaz, mas eu diria... quando você pega tua menina no colo, quer um tete-a-tete mais bonito com Deus do que esse? Não, mas você sabe que vai ter aquele, né, Pedro? Ah, o final. Aquele. Que com certeza você vai querer se justificar. Sem dúvidas. Né? Você vai olhar pra aquilo que você tem de pior e vai falar, então, Senhor. E Deus vai pegar a gente no colo igual eu pego a minha menina, não sabe? E vai falar assim, meu filho, vem aqui, peraí, você não tá entendendo as coisas direito, né? E aí, talvez, exatamente na hora que eu me descuidar, que eu falar assim, pronto, né? Agora resolvi o problema, aquilo que eu achava que ele tava bravo, ele não tá. Aí ele vai falar assim, então, mas sabe, você tava lá na comunidade tal? Tava, eu faço parte lá. E aquele irmão, daquele jeito, né? Você acolheu? E aí é que você pensa assim... Por que não amei mais? Por que não amei? Por que não cuidei? Sim. Por que não me deixei afetar com a dor do outro? Sim.
sim, sim. Porque assim, Alexandre, eu fico pensando, há sempre um problema daquilo que vem depois do mais. E às vezes o discurso que a gente mais escuta é esse assim: olha, a gente não tem problema em acolher, amar o pecador, não o pecado. Se uma pessoa chegar aqui, a gente vai acolher, mas... E aí você sabe o que vem depois do mais. Depois do mais é todo o preconceito implícito, é todo o julgamento, toda a genitalidade, e a gente de novo reduz a pessoa tão somente à sexualidade dela. O que é um problema, porque há muita gente que gosta de apontar a característica de X, Y, Z, se é homossexual, se é uma prostituta. Aqui não estou colocando todo mundo no mesmo balaio e nem diminuindo ninguém. Se você nos ouve há 84 programas, sabe que a gente não faz isso. Mas é exatamente neste fato de diminuir que às vezes a gente esquece que a gente também tem as nossas mazelas. Quem se arvora muito em dizer, mas na primeira oportunidade eu vou ajudar, entre aspas, dizer ajudar, mas apontar aquilo que é a característica ou que a pessoa considera o erro do outro, é porque às vezes se esquece do tanto de outros que ela mesma tem, das faltas que ela mesma tem, dos males que ela mesma comete, não é? E me dói muito, pode parecer um discurso simplista, mas muitas vezes a gente deixa de amar e Jesus vai nos cobrar exatamente sobre isso, porque a gente está preocupado em cumprir um sistema de regras. E o sistema de regras é, antes de tudo, amar a Deus e amar ao próximo, sem nenhum tipo de distinção. Aí, Pedro, né, que a gente, acho que esse é um dever nosso, não de dar a resposta, nem a lacradora, nem a definitiva, mas de alguma maneira a provocadora. Quando você pega o cristão olhando para a Bíblia e achando justificativa para fazer a distinção de pessoas ou para tentar converter as pessoas, e a questão é que ninguém converte ninguém, o máximo que você pode fazer é mostrar algum dado da palavra de Deus ou da própria vivência da fé para que o outro se converta. Geralmente as pessoas pegam ali as cartas de São Paulo, que são as mais complicadas, né? Pois é. E fazem ali toda uma leitura para dizer que aqui, ó, tá na Bíblia, a Bíblia condena, mas veja, não é um caso de passar o pano para São Paulo, mas é de mostrar que ele está num certo contexto e o que ele está dizendo ali tem questões morais, né? Sim. E não propriamente de comportamentos afetivos e nem de natureza, porque hoje em dia se sabe também que há um componente na homossexualidade, na bissexualidade, que vem do ventre materno. Sim. Né? E aí, o que São Paulo está querendo nos dizer, lá na Carta aos Romanos, em outros lugares, é que você, enquanto ser humano, você não pode usar outro ser humano. Sim. Você não pode usar aquilo que Deus te deu como um dom, que é exatamente a sua capacidade de amar, para ferir o outro, para se utilizar do outro para o seu prazer, né? De uma maneira desvirtuada. E há um sadismo aí, viu, Alexandre? Então, eu ouço nos discursos, às vezes fortes, da galera que usa, às vezes, isso, uma bile de sadismo. E isso me dói muito, sabe? Eu vou pegar aqui um trecho de Romanos e vou tentar mostrar aqui como a leitura hoje ela tem que ser diferente do tempo de São Paulo, né? A partir do próprio São Paulo. São Paulo diz assim, lá em Romanos 1:25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. As mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, e arderam em desejos uns pelos outros. Enfim, São Paulo está fazendo aqui a sua leitura de uma realidade do seu tempo. Sim. Só que ele está começando a coisa aqui falando de natureza. Sim. E o nosso entendimento de natureza humana evoluiu. Bastante, né? Então, assim, nós temos que pegar aqui o conteúdo moral e dizer, olha, cristão, não despiroque, você sendo
qualquer que seja a sua Sexualidade. né? A questão é não despirocar aqui. Mas se você olhar São Paulo falando que não é pra você ir contra a natureza, então o homossexual, ele não pode ir contra a sua natureza homossexual. E aí, como é que fica? Sim. Né? Leitura fundamentalista por leitura fundamentalista, você vai ver que você agora entrou num beco sem saída. Sim, porque você tolheu aquilo que é natural, é aquilo que você já disse, né? E aí, cabe essa reflexão sobre o que é natural, o que é cultural, mas, sobretudo, entra o bom senso do mestre maior, Jesus, que fala: não se bota vinhos velhos Em odres novos. em odres novos, nem vinhos novos em odres velhos. Sim. Né? A nós que tentamos seguir o Deus amor, cabe sim uma atualização constante daquilo que é a própria palavra de Deus. A palavra continua intacta. Sim. Ela vai permanecer, inclusive, quando todos nós não estivermos mais aqui. Mas a forma como nós lemos, ela pode ser mais amorosa ou menos. Ela pode ser mais caridosa ou menos. Sim. Ela pode causar acolhida, como ela pode causar, de parte de quem precisa ser acolhido, algum tipo de repulsa, de medo e de querer ficar longe. Vamos ouvir mais um pouquinho sobre relacionamentos com Deus, daqueles que hoje nos ajudam pra caramba no nosso podcast. As pessoas têm, né, principalmente meus amigos, quando eu falo que eu tenho uma relação com Deus, primeira coisa, elas associam a relação com Deus também a uma relação com alguma instituição, né? E aí falando de igreja católica, né? A princípio elas não entendem, então de fato eu preciso discorrer um pouco mais e falar que a minha relação hoje com Deus é uma relação super sincera, é uma relação que extrapola qualquer instituição ali que tenha que fazer essa mediação, né? Então, elas de fato, primeiro elas questionam, mas depois, né, elas conseguem entender, eu acho que de uma forma muito melhor, porque elas também de uma certa forma já foram mal interpretadas, já passaram por momentos de aceitação. Então a empatia que essas pessoas têm, que meus amigos gays aqui, dando o exemplo deles, têm quando eu falo que eu tenho uma relação, eles aceitam mais, é muito mais aberta, mesmo quando eles falam que não acreditam, né, em Deus. E eu me sinto muito feliz por isso, não tenho vergonha de dizer, né? Acho que vergonha tive durante muitos anos, então não tenho a vergonha de dizer que eu tenho uma relação com Deus, independente de qualquer religião, né? Apesar de ter vivido, né, na religião católica, de acreditar em muita coisa do que me foi passado toda a minha infância e a minha adolescência. Né? Então, minha relação é muito aberta, transparente, tanto com Deus e tanto com as pessoas com que eu vivo, né? Com que eu convivo. Tem havido uma evolução que ainda é um pouco tímida, porque, de fato, né, existem, né, opiniões divergentes dentro e é complicado fazer um movimento tão forte. Então, nesse sentido, preferi me afastar, porque, mesmo vendo algumas posturas muito mais progressistas, né, do próprio Papa e de outros bispos, eu não me sinto completamente aceito como uma pessoa erudita normal. Hoje eu não sinto falta, né? Talvez se um dia, né, eu conseguir me sentir aceito pela igreja, talvez um dia eu volte a participar. Muito do rito eu gostaria de participar, gostaria de estar ali, mas por um lado, se hoje eu tô bem e me faz bem essa relação com Deus, hoje eu não sinto falta. Minha relação afetiva de maneira nenhuma interfere, né? Como eu disse, é uma relação muito mais direta, então não tem como ela interferir. É muito eu e Deus, ela não tem nenhum tipo de relação com isso. E na minha vida social, eu acho que uma coisa não interfere a outra, sabe? Porque a minha relação afetiva, com certeza, influencia muito na minha vida social, mas a minha relação com Deus não influencia na vida social. Porque não é todo mundo, na verdade é quase ninguém que sabe da minha vida mais íntima com Deus, né? Então, não afeta, assim. E a minha relação afetiva não influencia na minha vida eclesial, porque, na verdade,
faz muito tempo que eu não tenho atividade dentro de uma igreja, né? Então, minha vida eclesial hoje em dia é quase zero. Não tenho uma relação com nenhuma igreja em específico. Então, não chega a afetar realmente porque não existe. Toda vez que eu me fecho às minhas individualidades, eu sinto que eu me fecho a Deus. Deus é essa relação de afeto, de amor com o outro, de estar a serviço ao outro, de viver em comunhão, em sociedade, é viver essa presença de Deus. Então, óbvio que hoje, do meu namorado, eu sinto essa presença afetuosa, divina, e nos meus amigos e familiares, em alguns momentos, então, no meu serviço. E cada vez que eu atuo, que eu trabalho mais pelo outro, pela outra, eu chego em casa mais satisfeito. Pessoas, com certeza, que passaram pela minha vida durante aquele dia, por conta do meu trabalho, também receberam, eu acho que essa energia, essa presença divina. Então, fazer o bem para o outro, trabalhar com isso e viver isso é experimentar Deus na vida, na minha vida e na vida do outro. O diferente de muitas pessoas e muitos casos que a gente vê, né, na mídia, referente a preconceito, né, na vida social, eu acho que eu nunca passei por uma situação extrema assim, de preconceito que a gente passa, que, entre aspas, é normal, é questão de olhar, né, das pessoas que são mais velhas, e eu compreendo porque o mundo ele vai passando, vai modificando e nem todo mundo acompanha o ritmo e a mudança. E isso é normal também, pelas questões tradicionais, familiares, pelo como as pessoas foram criadas e como que foi passado tudo para essas pessoas. Então a questão de olhar, mas de falar alguma coisa, né, ou de agressão física também, nunca passei. O meu convívio social, ele é bem tranquilo, e da questão também eclesial é a mesma, né? Eu sempre fui bem acolhida, por exemplo, na minha paróquia, em projetos que eu participo, né? Questão de missão, de grupo de oração, de grupo de jovens, já coordenei grupos, né? Já fui acólita, já fui cerimoniária, então assim, já participei de encontros de jovens, né? Já coordenei encontros de jovens, então foi sempre muito bem trabalhada, nada disso abalou na questão, né, de eu estar ali próximo de Deus, de pastorais, né, que da juventude, no caso, nada me abalou a minha fé, né, não foi a minha relação afetiva que abalou a minha fé, ou eu deixei de acreditar em Deus, e é bem tranquilo mesmo, não tem nenhuma distinção ou preconceito, né? O que acho que fica, a mensagem que fica desde sempre ficou aquilo que um padre falou, e eu tenho certeza que não foi ele, foi Deus, né? Deus criou a gente para ser feliz, então que sejamos felizes. Eu acho que amar não é errado, amar não é pecado, né? O primeiro mandamento fala do amor, então que a gente possa amar cada vez mais, né? Independente se é o amor ágape, o amor por um próximo que precisa da sua ajuda, um amor de uma relação afetiva. E com esses depoimentos acachapantes, acho que essa é a palavra, não é, Alexandre? É uma boa palavra. A gente termina o programa Uma Conversa dessa semana. Mais uma vez, a gente queria agradecer muito aqueles que nos ajudaram com seus depoimentos, partilhando com muita coragem as suas vidas. E se eu posso dizer alguma coisa por mim, e eu acho que também pelo Alexandre,
naquilo que vocês precisarem, pelo menos aqui, vocês sempre vão ter voz. E se você achou ruim o tema do programa, ou o jeito que foi tratado, pode cancelar a inscrição. Não tem problema, é um favor que você faz. Agora, se você gostou, passa pra frente, velho. Passa pra frente, mina. Fala aí, mostra pra alguém. Podcast é assim. Você apresenta pra uma pessoa, pega o celular, ó, tá aqui esse podcast, ouve aqui que legal. É apresentando um pro outro e de pouco em pouco, a gente que começou com 13 ouvintes, agora tá em 25, é justamente porque um vai apresentando pro outro e a gente agradece muito. Pronto, eu falei demais. Agora é você, Alexandre. Sim. Eu também já vou me despedindo e eu gostaria de fazer aqui também o meu compromisso pessoal, e acho que também é do Pedro, de tentar vencer o preconceito em nós mesmos, né, Pedro? Sem dúvida. Porque, sim, já demos passo. Olha, rapaz, eu já fui muito pior com relação a isso. Eu na verdade, tinha um tempo que eu tinha até medo, Pedro. Sim. Eu acho que todos nós passamos por isso, mas o amor vence, né, Alexandre? O amor vence. E, assim, tô em construção. E faço aqui o meu voto, o meu compromisso de amar cada vez mais esses irmãos que têm este jeito que é diverso do meu de amar. Eu sou hétero, amei de um jeito diferente quando era celibatário. Hoje me vejo chamado para uma outra fase da minha vida e amando uma mulher. Mas eu quero transbordar esse amor do jeito que dá, do jeito que Deus acho que chama cada um de nós, né? No respeito, na amizade e na acolhida e no cuidado. Olha, se tem alguma coisa que eu quero chegar para Deus e dizer, o Senhor sabe que pelo menos eu tentei amar. E tentei amar do jeito que deu, do melhor jeito que eu consegui. Eu acho que ele vai entender. Eu fico por aqui, Alexandre. Um beijo. Um beijo pra você também, Pedro. Aê! Um abraço e um aperto de mão pra quem fica. Tchau. Tchau.